Pereira declara-se tricampeão. Lá está, para o ano somos tricampeões e eu vou estar aqui a dizer-lhe, eu sou uma besta. Estas vão ser as minhas palavras. O tricampeão Ricardo Araújo Pereira, que ganhou com Rui Vitória, contrariando a teoria do erro histórico, nomeadamente de Ricardo Araújo Pereira, está pronto a assumir, Ricardo Araújo Pereira, que é uma besta? Com certeza, claro. Claro que estou. Uma promessa é uma promessa. E eu, aliás, devo dizer que a constatação de que eu sou uma besta, eu faço-a diariamente. Não é? E é muito raro, e é para mim um gosto especial, ter um pretexto tão bom para fazer esta constatação. Eu, a este propósito, queria dizer que eu ainda não falei de Rui Vitória. Há pessoas que ouviram coisas que eu não disse. Eu, na altura em que eu falei, o Rui Vitória nem sequer tinha sido contratado. E, portanto, eu confesso aqui, quero confessar, até porque, pelos vistos, neste momento sou o único, que eu, em junho, não acreditava que o Benfica fosse tricampeão e quero confessar mais. Em novembro acreditava ainda menos. Aparentemente sou o único neste momento, mas eu vou dizer muito claramente que sim, que eu não acreditava. Por isso, Rui Vitória merece a minha admiração ainda maior, porque me deu uma das grandes alegrias da minha vida, porque tem escroto de aço, Rui Vitória, teve que ter para reunir a equipa daquela maneira, se me tivessem dito, lá está, naquele mesmo dia, que nós íamos jogar de igual para igual com o Bayern de Munique e os defesas centrais eram o Lindelof. Aliás, por exemplo, na Rússia, a gente foi lá ganhar aos russos e era Lindelof e Samaris, que nem sequer é central, que estava a jogar a central. E, portanto, eu não acreditei. De facto, não acreditei. E, portanto, o meu máximo respeito e admiração pelo que o Rui Vitória fez. E mais, eu gostava de dizer, é porque é muito fácil hoje, o gênio do Jonas e do Gaetan entra pelos olhos dentro e a disponibilidade física do Renato Sanches também. Mas há jogadores que nunca são, não têm o crédito que merecem. Como, por exemplo, André Almeida, Eliseu, Pizzi, Jardel. O Jardel, a sensação que eu tenho é que a gente tem que esperar 10 anos depois de ele acabar a carreira, para a gente perceber qual é a aparência do Jardel, porque ele racha a cabeça em todos os jogos, fica com olhos negros, parte o nariz, todos os jogos ele mete sempre a cabeça em sítios onde vão estar pés. E eu tenho muita admiração por isso. Agora, em relação ao resto que eu disse, eu quero que não haja nenhuma dúvida. Eu mantenho tudo o que eu disse. Tudo. Eu continuo a dizer, como disse ali no princípio, que uma equipa só de jovens não ganha o campeonato. Posso lembrar qual é a idade do nosso melhor marcador. Não é bem um jovem. Jonas. E esse é o meu... É isso. A política de aposta nos jovens, tal como Luís Filipe Vieira entende, eu sou contra. Sou crítico dessa política, porque o Luís Filipe Vieira disse isto ao Record em 2014. Em 2020, de certeza, mais do que 60% ou 70% dos jogadores serão formados no Benfica. Epá, façam as contas, nem o Barcelona tem esta percentagem de jovens formados no plantel. E entre o Benfica e o Barcelona há uma diferença radical, que é, quando o Barcelona forma o Renato Sanches, dali a 7 meses ele não está no Bayern de Munique. Dali a 17 anos, se for preciso, ele continua no Barcelona. E por isso o Benfica tem que apostar nos jovens, tem que apostar na prospeção, tem que estar atento a jogadores como o Jonas, por exemplo. Tem que ser... Havia aquela frase do Real Madrid que era Zidanes e Pavones. Nunca mais falaram nisso porque o Pavon não era tão bom como eles pensavam. O Benfica tem que ser Renatos, Gaetãs e Jonas. Tem de ser isso. Tem de ser as 3 coisas. Não pode ser só apostar na juventude. Está a desaparecer o efeito da valeriana. Está, um bocadinho. Sabes porquê? E sabem porquê? Porque sempre que alguém critica o Presidente do Benfica, o Presidente do Benfica manda dizer que essa pessoa tem uma agenda. E eu não queria passar-se de hoje que eu deixasse de ter uma agenda escondida. Eu tenho, de facto, uma agenda. E a minha agenda é, eu quero que o Benfica ganhe. É mais do que querer. Eu preciso que o Benfica ganhe. Esse é o problema. Há 2 coisas. Eu não peço muita coisa. Eu peço 2 coisas da vida. Uma é saúde para as miúdas. Outra é que todos os anos eu possa acabar uma noite, geralmente em maio, deitado todo escangalhado no chão do Marquês de Pombal, a babar-me para uma sarjeta. É a única coisa que eu peço. E a minha questão é a seguinte. Quando eu tinha 10 anos, o Benfica, sozinho, tinha mais campeonatos ganhos do que os outros clubes todos juntos. Este foi o mundo que me apresentaram. Isto é o mundo que eu conheci. E é isto que eu quero que o mundo seja. Então, o que é que aconteceu? Enganaram-te. Os 30 anos subsequentes, o Porto ganhou 21 campeonatos. 21 em 30. Alguém teve a dormir. E cerca de metade desses 30 anos, o responsável pelo futebol do Benfica foi Luís Filipe Vieira. Por isso, peço desculpa se eu às vezes, quando ele no fim de um bicampeonato ganha ao fim de 20 anos, ele diz, espera aí que vamos mudar umas coisas, e eu fico com medo. Mais valeriana. Por amor de Deus.
Epá, é assim, meus amigos. Eu leio livros, eu ouço sinfonias, eu vi catedrais. Não há muita coisa que me emocione tanto como aquele passe do Rui Costa para o gol do Isaías no Benfica Parma de 1994. E, portanto, é da minha vida que estamos a falar. Não brinquem. A única coisa que eu peço é não brincar com isto. Eu digo a mesma coisa. Eu acho má ideia oferecer o treinador campeão ao rival. Acho que é estúpido. A gente pode dizer, mas resultou. Epá, atravessar a autoestrada a correr pode resultar, mas é estupidez. Oferecer. E mais, se o Vieira este ano quiser oferecer o Rui Vitória ao Porto para o próximo campeonato ser mesmo ainda mais competitivo, eu vou ser contra outra vez. Contra outra vez. Não pode ser o Vitória, o Jesus. Por mim pode ser o Manel Palito. Eu sou contra tirar. Sou contra. Epá, é muito simples. É muito simples. Caraças, é assim, pá. É assim. É muito simples. Se me garantem que o Manel Palito ganha a Liga dos Campeões, eu vou à mão escavar um túnel para ir buscar ao Linhó, pá. É muito simples. Viva o Benfica! Viva o tricampeão! Dá-me o 36, cara!